Então, então é o seguinte, vamos começar aqui. Nós entramos na unidade 4, vai tratar da expiação de Jesus Cristo, e nós estamos nas lições 15 e 16. A lição 15 é a chegar-se a Jesus Cristo por meio do sacramento. Hector, pensa na... Opa, temos mais uma pessoa. Não sei o nome aqui. A Stephanie. Seja bem-vinda, Stephanie. Boa noite. Boa noite, obrigada. Pegou bem o comecinho, viu? Tá. Já fizemos oração, então agora... Então, mostrei para o Hector a unidade 4 que nós entramos agora, que é a expiação de Jesus Cristo, as lições 15 e 16. A lição 15 é a chegar-se a Jesus Cristo por meio do sacramento. Então, Maravilha. para vocês pensarem um pouco, na última vez que vocês tomaram o sacramento, como foi a experiência? Eu sou muito grata toda vez que eu tenho a possibilidade de tomar um sacramento. Eu me sinto muito feliz em saber que existe um Salvador, que eu posso ter acesso a Ele e me arrepender dos meus pecados e que eu serei perdoada. Muito bom. Alguém quer falar mais? Eu queria compartilhar que toda vez que eu tomo um sacramento, eu penso que é um novo recomeço para uma nova semana, né? Que o Senhor está me deixando uma nova oportunidade de ser a melhor versão de mim mesmo e recomeçar. Muito bom. É isso mesmo, gente. Então, aqui vem lembrando para a gente o manual, a aula vem lembrando aqui o seguinte: que atenção você deu à expiação do Salvador e ao seu relacionamento com ele, seu relacionamento de convênio com ele. Ao estudar as lições da unidade 4, você terá a oportunidade de refletir sobre o que pode fazer para tornar Jesus Cristo e sua expiação mais pessoais, mais relevantes e aplicáveis à sua vida. Aqui na seção 1, como o sacramento pode nos ajudar a nos aproximar do Salvador. Uma perguntinha para nós. Essa pergunta me faz lembrar de uma escritura que eu bastante na missão, né, para as pessoas, que é João 6, 54 a 57, que é aquele que diz lá que aquele que bebe meu sangue e come minha carne terá vida em si mesmo, né? Então é uma das coisas de a gente lembrar do sacrifício que ele fez por nós e esse sacrifício nos traz forças para fazer nossa melhor. É ele que é a renovação, né? Para nós, semanalmente. É um processo que às vezes a gente não entende, né? Mas que é de grande significativo, porque esse é o plano do Senhor, né? Esse é a doutrina de Cristo, né? E nós aceitarmos Ele como nosso Salvador. Algumas horas antes de entrar no jardim do Getsemane, Jesus ordenou a seus 12 apóstolos que preparassem a refeição da Páscoa. E os judeus, por 1.500 anos, eles comemoravam a Páscoa e eles usavam o sangue de cordeiros, cordeiros saudáveis, né? Para simbolizar sua libertação do anjo destruidor. Então, isso está em Êxodo, capítulo 12 e 13. Após aquela refeição, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, cumpriu esse simbolismo da Páscoa quando seu sangue foi derramado e ele se tornou o Salvador do mundo.
como parte de sua última refeição de Páscoa, ele instituiu o sacramento, como um lembrete de seu grande sacrifício expiatório. Então, isso tudo já devia ser, já era planejado, né? Já foi pré-estabelecido como seria, né? E você vê que o Salvador teve a sequência das coisas nos últimos dias de vida dele foi justamente para estabelecer algumas mudanças, né? A expiação do Salvador inclui seu sofrimento no Getsemane, sua morte na cruz e sua gloriosa ressurreição. Então, a expiação ela é mais completa do que às vezes a gente pensa, né? Como que o sacramento, como vocês explicariam o sacramento a uma amiga ou a um amigo? Quando eu lembro assim do sacramento, para tentar explicar para aquelas pessoas que não têm tanta propriedade sobre o evangelho, eu lembro de falar um pouco assim, que é como se fosse a renovação, né, das nossos convênios. Mas, aí porque eu estou falando uma linguagem muito da igreja, calma. Não, pode falar isso mesmo. Para explicar para uma pessoa que não entende o que é convênio, né, que não entende o que é expiação. Então, eu falo que é como se fosse uma renovação um acordo que eu fiz com alguém, e ali eu tenho que estar sempre renovando, como isso acontece em nossa vida, né? Porque a É, misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias, mas ali é uma representação física de que o Salvador estará conosco, não só no domingo, mas em todos os dias. Então, para confirmação e apropriação daquilo, nós fazemos essa representação no domingo. é, Então, acho que é isso, para ficar mais claro para quem não entende tão bem. é, é isso mesmo. E Hector quer falar? É, uma coisa que seria bom sempre perguntar antes de qualquer coisa, se a pessoa acredita um pouco na Bíblia, no que as crenças dela, né? É, Que se ela falar que sim, aí dá para falar. Você já ouviu falar sobre Jesus Cristo? Aí falar, pode ser, eu conheci já alguma coisa. Aí falar, então, ele foi um grande exemplo que teve aqui na Terra. Ele passou e nos deixou um exemplo. Antes da sua morte, ele instituiu a Santa Ceia. Já ouviu falar sobre a Santa Ceia? Falar, já. Então, ele nos ensinou que através dessa Santa Ceia, que nós chamamos de sacramento, nós podemos ter uma renovação de um acordo que nós fizemos com Deus, quando nos batizamos. E assim nós podemos estar purificados mais dos nossos erros ou nossos pecados. é, muito bem. A gente reforça, né, que Jesus Cristo é o centro da nossa vida, né? E que ele, e por causa disso, nós renovamos o convênio semanalmente, né? Esse acordo que nós temos com ele, de guardar os seus mandamentos, de servi-lo, e ele, em contrapartida, ele vai nos abençoar, né? Conforme está na oração, né, do sacramento. O elder Peter M. Johnson, dos 70, ensinou: o sacramento traz esclarecimento espiritual, é pessoal, poderoso e necessário. Então, o que nós podemos fazer para nos achegarmos melhor ao Salvador ao partilharmos do sacramento e nos esforçarmos para sempre nos lembrar dele? Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Nós sabemos que nós devemos fazer isso toda semana, né? Eu acho que uma das coisas que me faz se achegar ao Salvador é fazer uma autoanálise da minha semana,
Por exemplo, se eu tive alguma mágoa com meu irmão, perdoar. Boa. Se realmente eu tenho tirado todos os sentimentos e pensamentos ruins que sondam as nossas mentes naquela semana, me arrepender desses sentimentos e pensamentos e entregá-los ao Pai Celestial, a Jesus Cristo, para que Ele me ajude a ser uma pessoa melhor na próxima semana, né? Uhum, Porque é uma construção e desconstrução diária de nós mesmos, para que possamos estarmos em acordo e contrito com o Pai. Então, acho que quando eu penso e me arrependo de algo que eu quero melhorar, eu me achego ao Salvador. E assim eu tomo o meu sacramento. Eu posso compartilhar algo? por favor, estamos aqui É, para isso. tipo, tinha uma prima minha que ela fazia alguns anos que eu não falava com ela. E quando eu assumi a- o chamado a designação de ser secretária das moças, o Pai Celestial me incomodou muito para que eu voltasse a falar com a minha prima, porque como era que eu falava que amava a Deus e não perdoava meu irmão? É, Então eu fui até ela e mandei uma mensagem pedindo desculpa porque ela me magoou muito, mas eu fui até ela e pedi desculpa por não ter falado mais com ela. boa. E a resposta dela foi em prantos, que ela esperava por esse momento e ela não tinha forças. E ali eu vi o cuidado do Pai Celestial e como aquilo me fez bem. Aquela pessoa que não tinha força estava esperando pelo meu pedido de desculpa, que mesmo que eu não tenha feito nada, mas ela não tinha força. Então, eu vi o amor do Pai Celestial em mim ao esquecer de mim e o meu orgulho e poder falar com ela. E ali foi algo maravilhoso assim na minha vida. E eu testifico que o amor do Pai, ele nos constrange e ele nos ajuda a chegar-se a ele todo dia. Muito bom, é isso mesmo. Eu ia pedir para vocês, se tivesse alguma experiência para contar, e você já está no espírito da aula. Muito obrigado, é isso Sim. mesmo, é isso mesmo. Quando a gente tem uma mágoa com alguém, é complicado a gente participar do sacramento, né? Você vai, e está isso escrito nas escrituras, né? Vai lá, se reconcilia com teu irmão, acerta as posições aí com ele, e você vai ver que coisa maravilhosa que vai acontecer. É maravilhoso, não é? É incrível. Eu também já tive experiência assim. Você toma o sacramento dignamente mesmo, né? Nesse dia é o melhor dia da nossa vida. Sim. Quem pode ler aqui a irmã Cheryl A. Esplin, conselheira geral da primária? Posso ler? Por favor. Tá. Calma aí, deixa eu virar. Aqui. O sacramento torna-se uma experiência fortalecedora quando ouvimos as orações sacramentais e renovamos nosso compromisso de guardar nossos convênios. Ao participar do sacramento, testificamos que sempre nos lembraremos de seu filho e não apenas durante a breve ordenança do sacramento. O sacramento proporciona um momento para uma experiência verdadeiramente espiritual, ao refletirmos sobre o poder redentor e capacitador do Salvador por meio de sua expiação. Quando um portador do sacerdócio estende o braço para nos oferecer os emblemas sagrados, é como se o próprio Salvador estivesse estendendo seu braço de misericórdia, convidando a cada um de nós a partilhar das preciosas dádivas de amor disponibilizadas por meio de seu sacrifício expiatório, as dádivas de arrependimento, perdão e conforto e esperança. Quanto mais ponderamos sobre o significado do sacramento, mais sagrado e significativo ele se torna para nós. Ok. Então, agora, viu? Essa
Eu vou mandar esses slides para vocês. Tá? Dá uma olhadinha sempre nisso, porque vai ajudar vocês a participar mais firme do sacramento, de uma forma diferente e nova a cada domingo, né? Muito obrigado por vocês estarem comigo aqui. E agora vamos pedir para mais alguém ler o Elder Joe Grober. Isso aqui é interessante, veja lá. Vou ler. Se quisermos melhorar, que é nos arrepender, e se as autoridades do sacerdócio não nos tiverem imposto nenhuma restrição, então, em minha opinião, somos dignos. Mas se não temos vontade de melhorar, se não temos intenção de seguir a direção do Espírito, devemos nos perguntar se somos dignos de participar ou se estamos zombando da própria finalidade do sacramento, que é servir de catalisador para arrependimento e perdão, progresso pessoal. Tá vendo? Às vezes a gente tem dúvida, né? Se a gente está digno de estar tomando sacramento, e aqui tem uma chavezinha interessante para nós participarmos, né, do sacramento. Alguém quer falar alguma coisa? Quando eu li essa citação do Elder John, eu lembro que muitas vezes nós entramos num lugar bem perigoso de não sermos dignos. Acho que nós estamos aqui na Terra para amadurecer e buscarmos ser santos. Não significa que de imediato nós já alcançaremos essa santidade, mas quando estamos ali renovando nossos convênios no sacramento, estamos se chegando mais nessa ideia de santidade e podemos contemplar as grandezas que Deus faz. Quando a gente toma o sacramento e se arrepende dos nossos pecados, é uma reafirmação de que Deus ele vai nos ajudar, mesmo que a gente não tenha conseguido naquele domingo, mas nós estamos ali para se arrepender novamente e buscar a ajuda do Salvador. E ele está ali para nos servir e nos ajudar. Maravilha. Maravilha. Gostei muito. Como o fato de tomar o sacramento me dá mais acesso ao poder do Senhor. Tá? Então, agora, lê para nós aqui, durante seu ministério entre os nefitas. Durante seu ministério entre os nefitas e lamanitas, Jesus Cristo deu autoridade a seus discípulos e ordenou-lhes que administrassem o sacramento aos membros de sua igreja. Ele afirmou: "E sempre procurareis fazer isto tal como eu fiz, da mesma forma que eu parti o pão e abençoei-o, e a vós, Ok. e dei a vós. Reunir-se Pode ir. reunir-se com frequência, e participar dignamente do sacramento, é também um mandamento do Senhor em nossos dias." Ok. Então, é o último sacramento lá em Jerusalém, e na verdade foi o primeiro, né, estabelecido entre os apóstolos. E aqui, então, Jesus Cristo também faz isso na América com os lamanitas, né, nefitas e lamanitas. Ele estabelece o sacramento e ele então explica: façam isso sempre como eu fiz, da mesma forma. Como eu parti o pão, abençoei e dei a vós. Então, ali é um mandamento, né? Nós nos reunirmos frequentemente, participar do sacramento. Esse é um mandamento, né? Muito bem. Então, para reforçar o que nós aprendemos, responda. Eu O tenho que, uma dúvida. por favor? Algumas pessoas que não são da igreja e elas vão a primeira vez para a igreja e tomam o sacramento. E aí a gente
não restringe elas a tomarem. Por quê? Não, porque não vai acontecer nada com a pessoa. Mal não vai fazer e bem também não vai fazer. Porque isso funciona para quem tem um convênio com Deus. Então, é Uhum. para nós importante. Agora, quem toma o sacramento, mas não tem um convênio, vocês não acham que não vai acontecer nada? Eu tenho uma dúvida. Hum, Outras pessoas de outras religiões também falam acerca do batismo. hum. Quando elas visitam nossa igreja e tomam o sacramento, elas estão renovando os seus convênios, mesmo que não seja da nossa igreja? Eu vou pedir para o Hector responder. Ah, Eita, me jogou essa. Tá bom. O Hector Ah, é bom de sabe tudo. não sei não. Stephanie, você tem um firme testemunho de que essa igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, é a única igreja verdadeira na face da Terra? sim, Então tá. Você acredita que o poder do sacerdócio está instituído aqui na Terra e só a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias tem esse poder? sim. Tá. Então, se é o único, se Jesus Cristo, que instituiu a igreja, já e deu o poder para Joseph Smith e foi passado de gerações e gerações durante a igreja. Você, ai, como é que eu vou dizer? Você acha que outras igrejas poderiam fazer convênios realmente verdadeiros com Deus? Não, Tá. Então, para eles acham que podem ter feito um convênio com Deus. Os mais, na verdade, eles ainda não fizeram, porque não tiveram a verdadeira autoridade passada para eles. Assim, eles só, se eles visitarem aqui a igreja, vai ser só simplesmente uma água com pão que eles vão experimentar, porque eles não fizeram convênio com Deus. Faz sentido? faz. Só que, tipo, venho de uma família que tem outra denominação em religião. Sim. Sim. Eu tenho um testemunho forte e gostaria que eles pudessem também ter. Mas como eu vou poder ajudá-los se ele tem essa incredulidade? Sabe que na missão que eu servi, teve uma aula chamada agronomia que eu passei, né? É mesmo. E ele ouviu muitas das vezes a pessoa, durante anos, de que, legal, talvez seja certo. Mas se a pessoa não pergunta a Deus, se ela não para e faz uma oração para realmente saber se é verdade, ela não vai saber. Simplesmente ela não vai sentir que Deus É realmente importante ama. essa participação pessoal, né? Nessa pergunta, né? Para que o testemunho pessoal da pessoa aconteça, né? É isso mesmo. Eu poderia ser egoísta e querer pedir a Deus por ela? Olha, você pode, porém tem um livre-arbítrio, né? É, Sim, Você aceitou o evangelho porque você sentiu no coração que realmente era um caminho bom para você seguir na sua vida. E sim. você pode incentivar seus familiares, mas no final são eles que escolhem. Você deve apoiar, amar e nunca deixar as suas crenças impedirem o crescimento da sua família, mas sempre buscar fazer o melhor. exato. É um momento de amor que você tem que ter pelas pessoas, mas você entenda como Jesus Cristo, ele também fica triste, né? Que as pessoas não estão seguindo a ele, né? Uhum. Estão seguindo outras religiões. Mas é interessante que Deus não acaba com as religiões, ele deixa. Aí é interessante você ler o que Brigham Young falava.
né? No livro dele, lá, que um tempo atrás nós estudávamos, cada ano era estudado a vida de um profeta, né? E tem o livro lá, Ensinamentos do Presidente Brigham Young. Então ele fala que durante o milênio vão ter, todas as igrejas estarão no milênio por um tempo, mas daqui a pouco vai chegar um momento em que eles vão entender que a igreja de Jesus Cristo é única. Então eles vão aceitar a igreja de Jesus Cristo e todo mundo virá para a igreja de Jesus Cristo. Isso é um ensinamento de Brigham Young, entende? Que vai acontecer. Então, nós temos que ter paciência, né, com as pessoas, porque todas as pessoas têm o seu tempo, viu? Eu me batizei com 8 anos, mas conheci a igreja com 6. Me afastei com 11 anos, antes de receber o sacerdócio. A minha avó orava por mim, eu dava o meu salário na mão dela, ela pagava meu dízimo. E até que com 26 anos eu voltei para a igreja. Entende? Todo mundo tem o seu momento, né? Eu estou com 4 filhos afastados da igreja. Então, mas Oi, Stephanie. Desculpa, professor, entrando de balão aqui, mas como a Stephanie estava comentando, né, o desejo dela de ajudar outras pessoas da família dela a entrarem na igreja, né? Realmente, existe o livre-arbítrio, né? E não tem muito que a gente possa fazer sobre essa parte, mas uma coisa que eu tenho certeza que eu testifico para você que pode ajudar muito a acelerar, né, esse processo é o seu exemplo. Então, as palavras, elas ajudam, mas é o exemplo que arrasta. Então, eles notando a diferença no seu comportamento, a diferença na forma que você, às vezes, trata eles, né? E trata as pessoas ao seu redor e se compromete mesmo com o evangelho, eles vão perceber, opa, tem alguma coisa diferente com a Stephanie. O que é isso? Que luz é essa que está emanando dela? E aí, eles vão se interessar em saber mais sobre o evangelho. Mas eu vejo e sinto que eles já têm notado isso, mas existe algo maior que impedem, sabe? A questão não é só algo físico, eu vejo algo mais espiritual. É uma luta muito desigual para mim. Ó, 2 coisas, tá? A primeira é que isso vai acontecendo até o momento de que a pessoa que está fora da igreja começa a perceber que aquilo que foi falado, muitas coisas contra a igreja, é mentira. Entende? Sim. Então, as mentiras vão caindo por terra e aí a credibilidade aumenta. Okay? Aí, na segunda coisa, eu queria pedir para o Hector se ele não se incomodar em falar um pouquinho do pai dele. O pai dele, não sei, posso falar, Hector? Ou você fala aí para nós? Pode ser. Tipo assim, Conta para nós um pouquinho sobre o seu pai. tá, meu pai, ele era da Igreja Católica, ele foi líder dos jovens lá da Igreja Católica por muito tempo. Olha. E ele conheceu um amigo dele, chamado Rui, aos 14 anos. E o Rui sempre foi um cara legal que convidou ele para ir para igreja, para as atividades, bailes. E ele achou legal, sempre ia na sacramental, mas também ia para a igreja católica. E ele ficou, tipo, ele viu a igreja por 14 anos. E sempre perguntaram para ele, quando é que você vai se batizar? Ele sempre falava, qual é a diferença de saber de uma coisa que eu sei? É como se eu tivesse falando assim, ó, você pode se batizar? Falar, o batismo vai ser, tipo, vai entrar na... Eu tô aqui no meu quarto, vou pra sala. Não vai mudar em nada, vai ser a mesma casa. Eu vou continuando tendo a mesma fé. Mas sabe o que mudou? Ele Não. perguntou pro Senhor. E ele... Sobre uma dúvida que ele tinha. Ele queria constituir a família dele eterna. Olha.
E num discurso, uma vez que ele ouviu na igreja, que falava sobre a família eterna, de pudesse ser até aquele felizes para sempre, né? Ele realmente sentiu a vontade de falar assim, tá bom, agora eu vou seguir. E realmente ele orou, recebeu essa resposta e foi batizado. E até hoje ele é firme na igreja. Mas porque ele teve aquela convicção. Ele perguntou pro pai e tudo foi sanado. E hoje ele continuou crescendo seu testemunho. Ok, olha aí, gente. Obrigada por compartilhar. Nada. Esperança. Uhum. Sentiu bem Então, agora, Stephanie? uma coisa que eu falo para você, Stephanie, é que faça a sua parte. Sempre tenha um livro de Mormon perto. Uhum. Fale sobre as escrituras, de como isso está ajudando muito a sua vida, de que as bênçãos que você tem na igreja realmente mudaram você por completo. E com o tempo, o convidando, sempre orando, eles vão sentir que realmente o evangelho é uma coisa mágica e que realmente muda vidas. Muito Sim. bem, que legal. Tá vendo? Vamos lá. Então, o que que os emblemas do sacramento representam, para a gente não esquecer? O arrependimento, Os emblemas do sacramento, o pão e a água, o que eles representam? o corpo e o sangue de Cristo. Boa, boa, boa. Isso mesmo. Vamos avançar então aqui. Lição 16, aceitar o grande sacrifício expiatório do Salvador. Né? Nós temos as palavras do Elder Holland, e diz assim: o maior acontecimento e a realização mais importante de toda a história humana foi o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele testifica isso, né? Pense um pouco no que o Senhor suportou para realizar seu sacrifício expiatório. Pense também em como demonstrar gratidão pelo que ele fez por você. Eu já falei isso aí em outra aula. Uh, o sacrifício expiatório, em inglês, a palavra é muito interessante. É atonement. Atonement significa a expiação, né? Eu acho que mais é bem interessante, né? Essa força dessa palavra, né? Como se fosse uma coisa atordoante, né? Que atordoou, que trouxe um pesar, né? Mas também sacrifício expiatório também tem muito significado, né, para nós, porque expiar é fazer uma coisa por outro, né? Então foi o que Jesus Cristo fez, né? Ele não precisava disso, mas como ele é Deus e ele também precisa, porque ele falava assim: eu fiz aquilo que meu pai, que eu vi meu pai fazendo. Então, quer dizer, Jesus Cristo, o Pai Celestial, já passou por isso também, né? E na seção 1, não, por que a gente precisa dessa expiação do Salvador? Quem pode ler para nós a queda de Adão? Eu posso. A Por queda de favor. Adão e Eva foi um avanço necessário para concretizar o plano do Pai Celestial em relação ao nosso progresso eterno e nos deu a oportunidade de vir à Terra, exercer o arbítrio, criar famílias, sentir alegria, aprender e crescer. Nossa, quanta coisa, né? Quanta coisa veio com a queda de Adão e Eva. O plano era esse mesmo. O plano era esse, ia acontecer isso, né? E aconteceu, né?
Vamos ver aqui uma situação, tá? Uma situação fictícia, que é apresentada pelo manual. Lucas compreende a expiação de Jesus Cristo, mas não sente uma necessidade imediata do Salvador em sua vida. Para ele, o fato de ser uma boa pessoa, guardar os mandamentos em sentido amplo, servir na igreja e não ser culpado de qualquer pecado grave, torna a expiação do Senhor algo não muito relevante à sua situação. Ok? Entendemos essa situação. Então, como você descreveria a forma como Lucas enxerga a expiação do Senhor? Como que você descreve essa visão do Lucas? Acho que Lucas, ele acha que a expiação de Jesus Cristo só serve para situações extremas, né? Então, se a pessoa ela comete pecado muito grave, ou então, né, faz uma coisa muito errada, é aí que a expiação de Jesus Cristo entra em cena, né? Hum, Mas não tá lá muito certo, né? Porque a expiação de Jesus Cristo ela é muito mais ampla que isso. Ela serve para muito mais coisa que isso, né? Para todos os tipos de pecados e não só para os pecados, né? A expiação de Jesus Cristo também foi uma forma de Cristo sentir todas as nossas dores, nossos deficiências que as pessoas carregam, deficiências físicas, mentais, psicológicas, para que ele se achegasse mais a nós, né? E soubesse como realmente nos ajudar nas nossas dificuldades e nos nossos sofrimentos, né? isso, isso. E mesmo ele sendo um Deus, né? Ele disse que foi muito difícil, que ele teve desejo de sair fora, de largar. Então, através do pecado de Adão e Eva, foi preciso do Salvador, né? Se não tivesse isso, nós não teríamos nenhuma chance mais. Nós iríamos ficar eternamente com o nosso corpo enterrado na terra aí e nunca mais teríamos uma chance. Mas com isso, com o sacrifício de Jesus Cristo, então, a ressurreição é para todos, né? Todo mundo vai ser ressuscitado, né? Em perfeito estado, hein? O careca vai ter cabelo. Ok. Como o estudo da queda influencia o sentimento de Lucas em relação à expiação? Então, estudando a queda, como é que o Lucas vai passar a ver a expiação? Acho que ele vai conseguir. Ai, perdão. Não, não, pode falar. Eu estou lendo aqui que É, o Helder Costa está aqui também. ele vai conseguir ter uma visão mais geral, né, de todo o processo, tanto ali da parte de como o plano foi criado, né, e de que maneira o plano, né, de felicidade ele afeta a nossa vida e que o ponto principal, né, desse plano de felicidade é justamente a expiação de Jesus Cristo. Então mostra a relevância, né, a importância que a expiação de Jesus Cristo tem em todo esse plano que foi criado muito antes da gente vir para a Terra. Muito bem, muito obrigado. Alguém mais quer falar? Então, como é que, se o Lucas estudar, o que vai acontecer? Alguém quer falar? Já estamos bem, né? Com a Tainá que falou, né? Isso. Obrigado, Tainá. Então, vamos lá para frente. Presidente Ezra Taft Benson. Stephanie, pode ler para nós? Ninguém sabe. Ninguém sabe devidamente e de maneira adequada por que precisa de Cristo até que compreenda e aceite a doutrina da queda e seu efeito sobre toda a humanidade. Olha aí. Tu vem responder algumas questões aqui da aula, não é? Então, Sim.
Nós temos que estudar, gente. Nós temos que estudar o livro de Mórmon, que o livro de Mórmon ele trata muito desse assunto, né? Da queda e da importância de Jesus Cristo, né? Porque o livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo, né? Vamos ler em 2 Nef 9, de 7 a 9, já está aqui estampado aqui no slide. Quem pode ler para nós? 2 Nef 9, 7 a 9. Eu posso ler. Por favor. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recai sobre o homem deveria ter durado eternamente. E, se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua mãe terra, para não mais levantar. Ó, a sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça, pois eis que se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se diabo, para não mais se levantar. E nosso espírito deveria tornar-se como ele, e nós nos tornaríamos diabos. Anjos de um diabo, a fim de sermos afastados da presença de nosso Deus e permanecermos com o pai das mentiras, em miséria, como ele mesmo, sim, como aquele ser que enganou nossos primeiros pais, que se transformou quase em um anjo de luz e incita os filhos dos homens a combinações secretas de crime e de toda sorte de obras secretas das trevas. Olha só, gente. É o livro de Mórmon. Que coisa linda que é o livro de Mórmon, né? Que nós precisamos ler isso aí. Eu voltei, agora comecei a ler de novo, que eu acabei de ler no começo do ano, já voltei a ler de novo o livro de Mórmon, não sei quantas vezes eu já fiz isso. Tenho que fazer isso mais. A gente vai em frente aqui. O livro de Mórmon é um livro mais puro, sagrado, né? Eu testifico para vocês que o livro de Mórmon é verdadeiro. O livro de Mórmon traz a palavra de Deus através dos profetas. Eu testifico. Ok. E aqui tem um princípio, tá? Gostaria que alguém lesse esse princípio aqui, ó. Posso ler? Por favor. A expiação de Jesus Cristo é o único meio pelo qual podemos vencer as condições da morte física e espiritual. O preço já foi pago. Ótimo. O preço já foi pago, né? Cristo já pagou. E cada vez que a gente vai na sacramental com este sentimento de gratidão, de perdão, de arrependimento, porque os profetas dizem que o arrependimento é diário, não é isso? Toda noite, quando você for na cama, ajoelhar, peça perdão, porque ali você fez coisas naquele dia que não agradou o Senhor, com certeza. E você precisa desse perdão, das coisas mais, os pecadinhos mais pequenininhos, sabe? Isso pode se tornar muito grande. Então, se nós nos arrependemos, estamos naquele processo de mudança que nós vimos na outra aula, entende? A gente vai no sacramento com o desejo de mudar no coração e aí aquilo vale para nós. O sacramento vale para nós, quando nós temos o desejo de mudança. Quem pode ler essa parte aqui para nós? Aqui? Jesus Cristo sofreu. Eu posso. Por favor. Jesus Cristo sofreu para nos salvar. Que pensamentos e sentimentos vocês têm pelo Salvador ao contemplar seu sofrimento por vocês? O que a disposição dele em sofrer nos ensina a seu respeito? Continua lendo a próxima. Se uma pessoa se sentir insegura quanto à realidade da expiação do Senhor, o que ela poderia fazer para obter um testemunho da expiação? Ok, vamos conversar um pouquinho.
sobre isso. Vamos ver se vocês querem falar sobre isso. Eu estou aqui pronto para ouvir. A primeira pergunta, né? Que pensamentos e sentimentos você tem pelo Salvador ao contemplar seu sofrimento? Eu tenho um sentimento de eterna gratidão, porque negar a si mesmo é algo bem desafiador, e mesmo sendo filho de um Deus e sendo um semideus na Terra, ele negou a si mesmo e por amor a mim, uma pessoa que ele nem conhecia, se entregou e padeceu e sentiu as mais extremas dores. E isso é muito louvável em saber que alguém me amou e ama, que vive por mim. E a todo tempo eu tento lembrar disso para aguentar as adversidades aqui na Terra. Muito bem. Alguém mais quer falar? Então Acho responde que essa. um pouco de tristeza também, né? Um pouco de pesar, porque, querendo ou não, um pouco da dor do que ele sentiu, né? Um pouco ali do sofrimento foi causado por mim, né? Então, toda vez que eu cometo um erro, toda vez que eu desnecessariamente. Oi? Oi? Parou? Acho que a internet caiu. Saiu a internet lá. Tá, enquanto isso, eu posso falar? Por favor. Tá, uma coisa que é legal de se pensar é que ele sofreu por mim. Eu tenho no meu coração que ele sofreu. E se eu me arrependo de coração e tento mudar, eu tento tirar um pouco desse sofrimento que ele passou, que realmente não foi fácil. E quando a gente erra, a mesma coisa. A gente coloca um pouco mais de sofrimento para ele. E é uma coisa que eu tenho que pensar mais. Como será que os meus atos hoje podem ajudar a diminuir o sofrimento de Cristo? Sabe? Porque Cristo, ele chora quando a gente erra, a gente peca, mas ele se alegra quando a gente se arrepende e faz melhor, né? Então é uma das coisas que é consolador também para ele, né? Eu acredito eu. Uhum. Eu também, eu gosto de refletir quando a pergunta fala o que a disposição dele em sofrer nos ensina a seu respeito. Eu trago à memória que o nosso Salvador, ele sofreu, padeceu, mas que ele venceu a morte. E ele foi perseguido, humilhado, mas por todas essas atribulações e aflições, ele venceu. O sentimento e a disposição dele em sofrer nos ensina que, por mais que as adversidades e sofrimentos nos cerquem, existe alguém que venceu a morte e tem o poder nos céus e na terra de aliviar todos os nossos sofrimentos e nos dá esse poder quando nós reconhecemos que somos uma criatura e que Ele é o Criador. Então, a disposição dele em sofrer me ensina e me ajuda nas minhas aflições. Eu testifico que ele vive e que ele está sempre de braços abertos para nos ouvir e nos acalmar. Esses últimos dias têm sido lutas e aflições tão grandes que eu nem sei explicar. Hum. Fui um pouco egoísta em dizer, ai meu Deus, será que eu estou passando o que Jesus passou? Mas não foi nem um pouquinho, não foi nem um pouquinho do que ele passou. Mas eu também tenho o sentimento que eu sei em quem eu tenho crido.
e eu sei que Ele é poderoso. E se eu guardar os mandamentos dele, Ele fará maravilhas na minha vida. Então, é essa disposição que o Senhor deixou e que está em meu coração. Não que eu seja um modelo para o mundo, eu também erro, sou muito falha, pecadora, tenho pedido para que o Senhor me ajude nas minhas incredulidades, mas eu estou tentando. Eu acho que é isso. né? Vai vencer. Cada coisa você vai vencer, cada etapa. Amém. É, eu, quando voltei para a igreja, eu sabia que o livro de Mormon, eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro desde criança, né? Eu sei que Doutrina e Convênios é um livro maravilhoso desde criança. Pérola de grande valor a gente tinha em casa já em 1960, 1958, nós já tínhamos o livro de Pérola de Grande Valor, o livro de Mormon, Doutrina e Convênios em casa. E eu era criança e eu sabia que era verdade. E aí, com 26 anos, eu voltei para a igreja, mas o inimigo vinha na minha orelha. Cada vez que eu pegava o livro de Mormon na mão, ele falava: isso é mentira, isso é mentira. E ficou, sabe, me tocando o coração. Até que em um momento eu estava sozinho em casa, lendo o livro de Mormon, e veio esse sentimento. Eu lia a coisa e aquilo lá falava: é mentira. Aí então, eu abaixei a cabeça e, Senhor, por favor, me dá uma certeza. Tira esses pensamentos da minha cabeça. E aí, sabe o que aconteceu? O meu peito começou a arder de uma forma muito forte. Eu senti que era a verdade do livro de Mormon, era verdadeiro. Então eu comecei a chorar em cima do livro e molhei todo o livro e nunca mais eu tive esse sentimento. Então, Stephanie, as coisas são coisas as coisas que acontecem com a gente são coisas para a gente vencer, entende? Cada coisa, cada falta de testemunho precisa ser revisto, porque senão o bicho te leva, sabe? Se você fica incrédulo, não é bom, não. Ah, Então, aqui, mas a minha incredulidade não é referente à igreja, nem sobre a expiação, nem o não, livro de. uhum, Eu, eu tenho testemunho vivo sobre isso, mas sobre as adversidades familiares, pessoais, interpessoais, são nossa, essas que têm afligido a minha alma. Eu testifico que o livro de Mórmon é as palavras de Jesus Cristo na Terra, e essa igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos dias é a igreja verdadeira. Mas em relação às adversidades da Terra mesmo, em sobreviver isso aí. no mundo mal e as adversidades terrenas, sabe? É. O que eu Pô, te Stephanie, uma pode vez falar? eu estava passando por umas dificuldades lá na época da adolescência, sabe? Com os divórcios dos meus pais e muita coisa acontecendo. E aí eu lembro que eu tive uma aula de uma professora, acho que na época das moças, ou da escola dominical, e ela estava falando justamente sobre as dificuldades que a gente passa na vida, mas que quando a gente consegue ter uma visão geral e a gente lembra que nós temos uma vida eterna. Então, a gente às vezes não para pensar, gente, eternidade, o que que é eternidade, né? Então, se a Uhum. gente vê esse quadro maior, ela falou assim, ela mencionou, né, um apóstolo do Senhor. Quando a gente tem essa visão da eternidade, a gente percebe que os problemas que a gente tem hoje são um grano de areia perto de toda essa eternidade, de tantas coisas a mais que tem para acontecer na nossa vida, né? E isso me deu muita força na época, né? Porque com esses problemas que eu estava passando, eu percebi que tinha um fim, entendeu? Que aquilo não era o fim, que eu ia conseguir superar isso em algum momento. Podia não ser hoje, nem amanhã, mas em algum momento você vai conseguir superar essa dificuldade, sabe? É, com Entendi. certeza. Obrigada. Foi muito bom ouvir O isso. amanhã é o Senhor da razão. Sim. O tempo também, né?
O tempo, ele conserta tudo. Filha, eu tenho 70 e vou fazer 71 agora, dia 10 de maio. Imagine o que eu já passei nessa vida. Mas Não, o deve dia que eu ser. te contar minha vida, o dia Eu que eu te aceito contar um minha livro vida. e uma Hã? dedicatória. Eu aceito o livro, o seu livro, comprarei seu livro com dedicatória. Ah, eu gostaria muito de fazer, mas eu não sei se eu vou conseguir, não. Eu vou precisar muita força. Mas então, eu tenho alguma coisa escrita já, né? Mas não dá para a gente ficar contando, né? Mas uma hora, se vocês quiserem, Eu a gente faz quero. uma live e eu conto para vocês. Ah, eu gosto de ouvir histórias. Você vai ver, filha, você vai ver que existem pessoas. Você tem um canal no YouTube? Não, não. Ah, tá. Não, eu não tenho. É Mas, bom pensar, hein? Vamos aproveitar o espírito. é? É uma boa sugestão. Vamos aproveitar o espírito e você abrir o seu canal. Ah, tá. Tá, eu preciso ver como é que eu faço, porque eu sou muito cru nessas coisas. O Hector sabe como eu apanho aqui dessa internet. Nossa, mãe. O Hector sabe, o Hector sabe. Ele sabe de tudo, Não esse sei, menino. sei de nada. Não sou mais pior. Eu sou vergonha. Não, Tenho não, eu digo vergonha. os perrengues que eu passo aqui com essa internet, né? Ah, isso sim, isso sim. É isso aí. Eu ia falar, eu sei de tudo, fiquei com medo Não, até. você não sabe. Mas olha, temos duas perguntinhas aqui, ó. Qual delas vocês aceitam? O arrependimento é como uma punição a ser evitada? 2. O arrependimento é como um dom sagrado a ser aceito com alegria? Qual vocês acham que está certo? Eu ficaria com 2. Isso. É isso mesmo. Quem pode ler a verdade que está aqui embaixo? Aqui, ó? Que eu não estou conseguindo aqui, porque tem a barrinha ali em cima aqui. Tá, vamos lá. Quem pode ler para nós a verdade da aula aqui? Verdade. Quando acompanhado da fé, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Fé e arrependimento, então, irmãos. Fé e arrependimento. De que maneira a fé e o arrependimento dão acesso ao poder do Salvador? O que podemos fazer para ver o arrependimento como um dom sagrado e aceitá-lo com mais alegria? O que vocês farão para tornar o arrependimento uma parte mais prazerosa e significativa da vida? Como o arrependimento os tem ajudado a ter acesso ao poder purificador do Salvador? Então, com essas perguntas, eu acho que vocês podem responder para vocês mesmos. O slide eu vou mandar para vocês. E a próxima aula, a lição 17, está pedindo para vocês estudarem esse material e ponderar sobre o significado do sepulcro vazio do Salvador. Ok? Eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu coloquei aqui o link da chamada, tá? Quer que põe de novo? Não, eu consegui acessar. Todo Eu mundo? também. Então tá bom. Hector também, né? Sim, já Ok. até respondi. Então De não lá. vai precisar, né? Gente, muito obrigado, hein? A aula hoje foi incrível, maravilhosa. Amei. Falta E falta a amém. oração agora. É? Falta a É oração. falta oração, exatamente. E aí quem vai fazer para nós? Eu já fiz a primeira. Ó, o Hector, ele meio já que se ofereceu aí, gente. Sim, O Hector é um cara bacana. será que sou? Eu testifico. Eu certifico também. Obrigado. Tá. Amado Pai Celestial, agradecemos por esse dia, Pai, agradecemos a oportunidade de ter tido essa aula maravilhosa do Instituto, que o Espírito possa estar sempre conosco para nos guiar em nossas vidas e
ajudar-nos a nossas dificuldades, nossas dúvidas, e que sempre podemos ser uma rede de apoio para nos ajudar no Evangelho a vencer nossas dificuldades e provações. Que sabemos que o caminho de Cristo não foi fácil, mas através de todo o seu esforço, sua dedicação, ele pôde salvar toda a humanidade, de, e todos possam crer nele e seguir ele. Pai, agradecemos pela nossa família, nossos amigos, e que todos possam conhecer o Evangelho, meu logo. Nessa oração que nós deixamos, no sagrado nome de Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, muito obrigado, boa noite e até a próxima semana. Obrigado, viu? Obrigada. Boa Boa Falou. noite, gente. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa Tchau. noite. Opa, deixa eu ver aqui. Top share, top tudo.